Pode dar sequência, Cláudia. Gente, a gente voltou. Estamos ao vivo, então tá bom. Pessoal, acho que ninguém ouviu nada do que eu falei. Estou de volta aqui. Então, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês, né? Eu não sei o que vocês conseguiram ouvir, mas enfim, vamos lá. Eu me formei na USP, eu fiz Educação Física na USP, e eu fui para a Educação Física porque a minha vida inteira eu fui atleta de natação. O principal clube que eu passei aqui em São Paulo foi o Pinheiros, e aí esse caminho para a Educação Física acabou sendo um caminho muito natural, né? E enquanto eu estava na faculdade, eu já me envolvi com alta performance, então eu dava treino no Clube Paineiras do Morumbi, aqui em São Paulo, na área de nado sincronizado. Na época, o nado sincronizado era a base da seleção do Paineiras, ainda é, né? A base da seleção brasileira estava no Paineiras, né? Então, foi uma experiência muito bacana, e aí eu fui buscar especialização nessa área. Então, eu fui fazer pós-graduação de Fisiologia do Exercício na Unifesp, depois na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. E nesse meio tempo todo, eu também dava aula de natação numa academia aqui em São Paulo, uma academia grande, chamada Academia Competition, e depois de um tempo, eles me convidaram para coordenar a área aquática deles, né, lá da Competition. Então, eu fiquei 10 anos coordenando professores na área aquática, foi uma experiência muito especial, eu tinha muito contato com crianças já nessa época, já me envolvia muito com isso. Depois de 10 anos de competition, eu fui para a companhia atlética, aí um universo maior ainda, né, espalhada, e várias unidades espalhadas no Brasil, e também muito envolvida nessa área infantil, então eu fui buscar uma especialização maior nesse universo infantil. Eu voltei para a USP, me envolvi muito com grupos de estudos lá de habilidades motoras básicas e de educação física escolar, frequentei várias aulas no mestrado da USP como aluna especial, e, enfim, depois de 10 anos de companhia atlética, aí eu abri uma empresa, que é o Movimento Mirim, que é uma empresa que hoje faz capacitações, serviços de consultoria nessa área de atividade física infantil. Então, eu entro em contato com uma série de realidades diferentes, de academias, de clubes, de escolas, e é uma experiência muito bacana, porque eu acho que a nossa prática, de verdade, é uma mistura de tudo isso, né? Eu dou aula até hoje, eu nunca parei de dar aula. Há pouco tempo atrás, eu estava numa escola dando aula de educação física escolar, junto com a Movimento Mirim. Então, eu acho que essa prática, na verdade, todo esse monte de mistura aí, é o que vai compor a minha vida profissional. O que eu preparei aqui para vocês hoje, gente, na verdade, é uma inquietação, a origem de tudo isso é uma inquietação minha, a respeito da busca por me certificar se há ou não uma aprendizagem em curso enquanto a minha aula está acontecendo. Então, nessa busca, eu entrei em contato com essa ideia aí, com esse contexto todo da escala de envolvimento infantil, e é esse material que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá bom? Pessoal, então, assim, o que eu queria conversar com vocês hoje é dessa possibilidade, né, como é que a gente consegue identificar o envolvimento dos nossos alunos enquanto a nossa aula de educação física escolar está em curso, enquanto ela está acontecendo, tá bom? Bom, a gente vai começar, então, conversando a respeito de aprendizagem significativa, dessa questão do aprender. Uma inquietação minha é a seguinte, eu olho para os meus alunos e eu sempre me pergunto, eles estão realizando? Será que pelo fato deles estarem realizando, deles estarem executando aquilo que eu estou propondo, eles estão aprendendo? E a gente sabe que não. Na verdade, a gente sabe que não é porque a criança está realizando que a aprendizagem está acontecendo. Se a gente for levar em conta esse conceito de aprendizagem significativa, é fundamental que enquanto a criança está fazendo aquilo que eu estou propondo, que ela esteja atribuindo significado para aquilo que ela está realizando.
Atribuir significado quer dizer que ela tem que conectar essas informações que eu estou apresentando para ela com informações prévias que já existiam na memória dela, que ela já conhecia. Quer dizer que ela tem que se interessar por aquilo que está acontecendo. Porque se ela estiver operando num traço de aprendizagem, que é a aprendizagem mecânica, e de fato, aquela informação ela não vai ser transferida lá para a memória de longa duração dela. Aquela informação se esvai, tão logo essa aula termine. Existe uma sinergia, uma conexão muito forte entre memória e aprendizagem. Na verdade, enquanto a gente aprende, a gente vai construindo e reconstruindo as nossas memórias. E essa construção das memórias, ela tem um processo. No primeiro momento, eu vou adquirir essa informação nova ou eu vou refinar essa informação. Então, esse momento de aquisição é a experiência, de verdade, aquela experiência que está acontecendo. E quanto mais significado for atribuído para essa experiência, maior a chance dessa aquisição, na verdade, ser transformada, de verdade, a gente conseguir formar essa memória. Porque só realizar não garante que essa informação vai ser retida na nossa memória. Enquanto eu realizo, essa experiência tem que ser interessante, ela tem que ser significativa para mim. E quanto maior a carga emocional que eu tiver vivendo nesse momento, maior a chance dessa informação ser retida. Então, trabalhar com emoção, mobilizar as emoções dos nossos alunos é fundamental para que eles se apropriem dessa informação. Bom, passado aí esse momento de aquisição, que é a prática, que na verdade é a experiência, aquilo que eu estou provendo para o meu aluno, ele vai então para esse momento de formação. O que é formar essa memória, gente? Cada aluno vai formar uma memória. Por quê? Porque a experiência que ele teve, para cada aluno, essa experiência vai ser uma única experiência. As experiências são muito singulares, porque elas levam em conta aquelas informações que o aluno já tinha. Então, é nessa mistura entre aquilo que está sendo apresentado para ele, que eu, como professor, apresento, e essas informações prévias, como que ele atribui significado para essa nova informação, é essa mistura que forma a memória dele em relação àquela experiência que ele viveu na minha aula. Então, cada criança vai ter uma determinada aprendizagem. Bom, passou esse momento de formar, essa aula finalizou. Se essa experiência foi significativa, essa informação vai ser retida. E para onde que vai essa informação? Essa informação que eu estava trabalhando num determinado traço de memória, que enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava praticando, realizando, era um traço de memória que a gente chama de memória de trabalho, ela passa, então, a ser transferida para um outro traço de memória, que é a memória de longa duração. A informação chegando nessa memória de longa duração, está aprendido. A gente fala assim, então acabou o processo? Não, esse processo não acabou, porque memorizar também demanda evocar. Aquela informação que foi retida na minha memória de longa duração, ela precisa ser evocada para que novamente eu possa praticar aquela habilidade para refiná-la e para transformá-la e para formar uma nova memória, e assim a gente entra nesse ciclo virtuoso da aprendizagem. Não é porque a criança fez que ela aprendeu. Ela pode fazer, não conectar significado para essa experiência. Enquanto ela está realizando, ela está totalmente desconectada daquilo que está sendo feito, e de verdade mesmo, gente, aquela informação foi embora, ela não reteve. Então, nessa busca por entender se existe ou não uma aprendizagem em curso, eu sempre me questiono, né, a esse respeito. Como é que eu vou identificar se meu aluno está aprendendo? Eu não consigo, enquanto a aula está acontecendo, abrir o crânio dessa criança, buscar no cérebro dela se tem transformações lá acontecendo. Então, a forma como eu tenho para identificar se tem uma aprendizagem em curso ou não, é uma forma indireta. Eu vou observar o desempenho dessa criança. Mas é só o desempenho? Será que é simplesmente esse olhar para aquela habilidade motora que está acontecendo? Certamente não. Eu tenho que buscar o comportamento dela.
E aí, gente, eu preciso ter muita sensibilidade, porque a criança pode estar realizando sem qualquer prazer, sem qualquer conexão, sem atribuir significado, sem que haja, na verdade, uma carga emocional nessa atividade que eu estou propondo, e ela não está aprendendo. Então, a gente tem que buscar sinais naquele corpo, naquelas expressões, naquele olhar, naquela fala, para entender se existe uma chance, de fato, da aprendizagem estar acontecendo. Então, assim, para a gente identificar se o aluno está aprendendo ou não, eu preciso buscar nesse corpo sinais, indicadores, que vão gritar para mim se existe uma aprendizagem em curso. Gente, ser professor de educação física, na verdade, é ser um excelente leitor de corpo. Quando eu leio, eu preciso interpretar aquilo que eu estou lendo. E, na verdade, aqueles corpos que eu estou trabalhando com eles, com os quais eu estou trabalhando, o tempo inteiro eles estão passando uma série de informações para mim. Então, uma dica é a gente entrar em contato com esse trabalho desse autor, o Ferri Livers. Ele desenvolveu uma perspectiva metodológica que ele chama de educação experiencial. Então, quando o Ferri Livers se refere à educação experiencial, ele está se referindo a uma experiência, na verdade, a uma educação que busca a experiência. E que experiência é essa? É a experiência do meu aluno. É, na verdade, eu trabalhar de uma forma extremamente empática e me colocar no lugar desse aluno. A gente vai trocar os olhos, a gente vai passar a olhar essa aula pela perspectiva do aluno, com os óculos do aluno, e não com o nosso olhar. Porque quando a gente dá aula, quando a gente está ministrando uma aula, e a gente está centrado na gente, o que acontece? A gente deixa de observar aquela aprendizagem que está acontecendo com o aluno. A gente olha para a gente, mas a gente não olha para eles. E a ideia é que a gente, enquanto a aula está acontecendo, que a gente observe o que está acontecendo com eles e não com a gente. É super difícil, na verdade, é um exercício de descentrar. A gente fala tanto disso, né, dessa importância da criança se descentrar para, de fato, conseguir se relacionar com os outros. E uma pergunta que eu sempre me faço é se eu, como professor, estou conseguindo me descentrar e observar aquela aula com os óculos da criança. Bom, o Ferri Livers, então, ele traz para a gente essa ideia de envolvimento. Ele entende o seguinte: quando a criança está envolvida, está acontecendo uma experiência de aprendizagem profunda, motivada, intensa e duradoura. A criança envolvida, ela está operando no limite da capacidade dela. Ela está operando naquele lugar que o Vygotsky Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal. Então, é lá que a aprendizagem está acontecendo. Ela não tem mais para entregar para a gente. Tudo que ela tem está entregue naquele momento. Ele traz, então, ele construiu, junto com um grupo de professores, essa escala de envolvimento infantil. Pessoal, essa escala de envolvimento infantil, na verdade, eles conseguiram identificar que quando, de fato, a criança estava aprendendo, a maior parte dessas crianças que depois eles conseguiram garantir que a aprendizagem aconteceu, porque quando a gente fala de aprendizagem, se a gente não observar o que está acontecendo durante a nossa aula, a gente sempre vai ter um olhar retroativo. Então, eu vou aplicar um teste, eu vou, sei lá, na aula seguinte, deixa eu ver o que a criança fez, aí eu vou entender se na aula anterior ela aprendeu aquilo ou não. E o bacana dessa escala é que ela traz as respostas durante o processo, enquanto a coisa está acontecendo. Se a gente observar esses 9 indicadores nas crianças, a gente vai conseguir identificar se de fato tem uma aprendizagem em curso ou não. Então, essa escala, ela traz para a gente 9 indicadores, que são aqueles sinais que eu preciso observar em cada um dos meus alunos, e ela classifica o envolvimento da criança em 5 níveis.
Na verdade, pessoal, eu vou apresentar tudo isso para vocês, claro, de uma forma extremamente resumida, porque o nosso tempo é muito curtinho, mas os 2 primeiros níveis de envolvimento, se essa criança, nesse momento da aula, ela está operando nesses 2 primeiros níveis, não tem uma aprendizagem acontecendo. Agora, o interessante é que qualquer professor com uma experiência pequena mesmo, não precisa ser um super expert, ele identifica esses 2 primeiros níveis, porque essa criança, de alguma forma, ela incomoda a gente. Então, ou essa criança vai apresentar recusa, ou essa criança vai se comportar de uma forma, enfim, extremamente distraída, a aula está acontecendo e ela está conectada com alguma outra coisa que não diga respeito à aula. Então, existe um incômodo com essa situação e a gente naturalmente identifica que isso está acontecendo. E claro, como a gente é muito comprometido com o ensino e com a aprendizagem da criança, a gente vai buscar alternativas, recursos, enfim, para reconstruir a nossa prática e para garantir que aquela criança se envolva, para que a gente consiga trazer aquela criança de volta para aquilo que a gente está ensinando. Os níveis 4 e 5 são níveis altos de envolvimento, tem uma aprendizagem acontecendo, está tudo certo. O meu grande incômodo, como alguém que, assim, já aplica essa escala já há alguns anos, né, e já trabalha com essa escala há muitos anos, é o nível 3. Esse nível 3 é essa criança que faz. Eu chamo essa criança, gente, de criança invisível, porque essa criança faz, mas ela não atribui significado a nada que está sendo feito. Ela não está aprendendo. E eu comecei a correr atrás desse nível 3 na minha aula desesperadamente. Então, eu vejo as crianças realizando alguma coisa que eu estou ensinando e eu busco naqueles corpos, naqueles olhares, naquelas falas, se tem um nível 3 lá. E se tem um nível 3, eu busco recursos para reconstruir a prática com aquela criança, a minha abordagem com aquela criança. Essas crianças, elas estão em todas as nossas aulas. São as crianças muito obedientes, são as crianças que silenciam, são as crianças invisíveis, porque são as crianças que fazem e que, na verdade, estão fazendo sem qualquer tipo de prazer. Então, vamos agora conversar sobre esses 9 indicadores, que são os sinais que eu vou observar nessas crianças para identificar se existe ou não o envolvimento em curso, tá bom? O primeiro indicador, pessoal, é a concentração. E como é que eu identifico se a criança está ou não concentrada? Pelo olhar dela. Tanto o corpo quanto o olhar dessa criança, eles estão voltados para aquela atividade. Se ela está manipulando um material, se nessa aula existe um material, as mãos dessa criança, o tônus que ela apresenta nessa mão, na verdade a mão está fixa no material. Essa mão não está relaxada, solta, e aquele material vai embora e cai da mão dela, aquela bola que cai, enfim, aquela mãozinha solta. Então, esse tônus manual, enquanto ela está manipulando aquele material que eu entreguei para ela, diz muito. Gente, a gente sabe que, assim, a gente consegue processar de forma consciente uma informação por vez. Se a gente está processando várias coisas ao mesmo tempo, é porque uma delas a gente está processando de forma consciente e todas as outras estão sendo processadas de forma automática pelo nosso sistema nervoso. E a gente sabe que essa forma automática de processar, inclusive, ela é muito mais rápida do que a forma consciente. Então, enquanto a criança está aprendendo, eu preciso recrutar essa atenção dela. Isso quer dizer que, nesse momento da aprendizagem, ela escolheu focar a atenção dela naquilo que eu estou ensinando. Então, existe essa limitação, né? Ela vai buscar atenção exclusivamente para aquilo que eu estou ensinando e para nenhum outro estímulo distrator, tá bom? Como é que eu observo isso? Se o corpo dela está voltado para aquela atividade e o olhar dela, como vocês estão observando aqui nessa foto. O próximo sinal é a energia. Então, a criança que está envolvida, ela está empregando muito esforço para a atividade. No nosso caso, isso é facilitado, porque como a gente trabalha com educação física, vai acontecer transpiração, rubor na pele, a criança até altera o tom de voz.
aquilo que eu tinha falado para vocês, né? A pressão que ela imprime no objeto que ela está utilizando. Tudo isso sinaliza se existe uma demanda de energia com essa atividade ou não. O terceiro sinal diz respeito à complexidade e criatividade. Então, gente, quando eu apresento um novo conteúdo, ou um conteúdo que, enfim, eu estou querendo refinar, né, que eu estou querendo ressignificar com a criança, ela vai utilizar o próprio potencial dela para produzir alguma coisa que é nova, que é imprevisível, que, na verdade, ela não vai operar na simples rotina. Não necessariamente, quando eu falo de criatividade, eu quero que ela, enfim, que de repente, sei lá, eu estou dando uma aula de parada de mão e essa criança vai, não sei, fazer um rodante. Não é isso, né? Mas, assim, a forma como ela se entrega, sabe? Ela não vai operar de forma rotineira, não simplesmente daquilo que eu espero dela, ela vai entregar muito mais do que aquilo que a gente, enfim, que a gente tinha pensado inicialmente. O quarto sinal diz respeito à expressão facial e à postura, que são sinais não verbais. Quando eu olho para essa foto, essa primeira criança aqui que está focada, ela está extremamente envolvida. Embora não haja uma expressão de descontração no rosto dela, existe aí uma expressão de concentração. Eu estou sendo apresentada para um tônus extremamente, enfim, existe uma prontidão tônica nesse corpo. Se a gente observar essa criança que está atrás e que está meio desfocada na foto, observem como o tônus dela é diferente, observem como ela ainda tem mais para dar com esse corpo. Esse corpo não está operando no limite dele. Então, certamente, o envolvimento dessa criança que não está focada aqui na foto, ele está menor do que essa criança aqui da primeira fila. Tá bom? Então, é buscar essa prontidão tônica. A criança, quando ela tá pouco envolvida, ela relaxa demasiadamente o corpo dela. Então, ela trabalha em hipotonia. A criança, quando tá muito nervosa, e aí ela passa do ponto, existe uma tensão, e, na verdade, com tensão eu não consigo ensinar, né? Eu preciso primeiro reassegurar essa criança, ela trabalha em hipertonia. E a criança, quando está envolvida, ela apresenta para mim essa prontidão tônica que essa criança da foto está apresentando. O quinto sinal é a persistência. Então, quando a criança está envolvida, ela não só se concentra, como ela mantém essa concentração. Então, ela quer continuar a atividade, ela não quer interromper. Ela, na verdade, mesmo que haja, de repente, uma experiência de fracasso, ela não conseguiu atingir aquela meta que ela queria, a expectativa dela com aquela atividade é muito alta. Por quê? Porque ela está muito envolvida. Então, esse fracasso para ela vai ser entendido como simplesmente mais um passo para ela ir para frente. Ela reconstrói, ela recomeça e ela busca, de uma forma muito persistente, chegar na meta dela. O sexto sinal é a precisão. Então, é o cuidado com os detalhes. Ela não vai, na verdade, é aquilo que eu falei para vocês, ela não tem mais para dar. Então, ela vai trabalhar no limite da excelência que ela consegue entregar para a gente. O sétimo sinal, pessoal, é o tempo de reação. Então, assim, a criança, quando está envolvida, a gente fala 1, 2 e ela já foi, né? Quer dizer, ela tem essa prontidão para agir, ela acelera, ela, na verdade, até atropela aquilo que a gente está propondo. A criança pouco envolvida, ela nem se organizou ainda, o corpo dela ainda está desorganizado na hora que você deu o comando para a coisa começar a acontecer. Depois vem as expressões verbais. Então, a criança envolvida, você vai ouvir de novo, gostei, quero mais uma vez, quer dizer, e por outro lado, a criança que não está envolvida, ela olha para você e fala assim, falta muito para a aula acabar. Ela não vê a hora daquela tortura literalmente terminar. E o último sinal, no rosto dessa criança, a gente observa, né, esse olhar, enfim, o sorriso, a alegria, a descontração. Pessoal, não necessariamente os 9 sinais aparecem para a criança que está operando num grau alto de envolvimento. Eu mostrei para vocês, eu não sei se vocês lembram, a imagem daquela criança
que estava representando lá a prontidão tônica, e não tinha um sorriso no rosto dela, mas tinha um cuidado, uma concentração, tinha muito envolvimento lá. Então, às vezes, como a gente tem uma grande demanda cognitiva enquanto aquela aprendizagem está acontecendo, pode não aparecer um sorriso, alguma coisa assim. Isso não significa que não tenha prazer. O prazer pela descoberta, ele é muito alto. Bom, e se a gente for falar da escala mesmo, dos níveis, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês, que os 2 primeiros níveis, a criança opera num grau muito baixo de envolvimento. E por operar num nível tão baixo de envolvimento, não tem aprendizagem acontecendo. Eu vou precisar, como professor, identificar que aquilo está acontecendo e reassegurar essa criança. E trazê-la de volta, fazer com que ela se conecte com aquilo. E aí a gente tem uma série de recursos que não, enfim, nesses 40 minutos aqui que eu tenho com vocês, não cabe, né? Depois, se vocês tiverem pergunta nesse sentido, a gente pode até conversar a esse respeito. Tem algumas dinâmicas que a gente consegue fazer isso. Mas o nível 1, de verdade, é recusa. Então, a criança está inativa, ela não está envolvida com a atividade, a atitude dela é muito vazia, passiva, muito distraída, ausente. Então, não tem nenhuma atitude exploratória. Se por acaso ela estiver agindo, vai ser simplesmente uma repetição muito estereotipada de movimentos muito básicos. A característica típica desse nível 1, gente, é o olhar vago. Lembra que eu falei para vocês, quando a criança está concentrada e envolvida, o olhar dela está voltado para a atividade. A criança que não está envolvida, o olhar dela está no ambiente, não está naquela atividade que está sendo proposta. No nível 2, existe atividade, mas o envolvimento da criança é tão baixo que ele não é suficiente para fazer com que ela retome para a atividade quando há interrupções. Então, a gente observa muitas interrupções. Vocês veem aqui, por exemplo, uma expressão de uma criança que está com o olhar vago, né? Ela tem que subir essa escada, esse degrau. Ela não está com o olhar voltado para aquilo que ela está fazendo. Então, ela está conectada com ela está recrutando alguma outra memória. A atenção dela está voltada para fora da atividade. Então, a criança vai realizar a tarefa de uma forma, assim, muito ocasional, mas na maior parte do tempo, ela não vai se concentrar, ela vai se perder com estímulos distratores. Vocês percebem que esses 2 primeiros níveis, certamente, vocês conseguem identificar, enquanto vocês estão dando aula, eles são muito fáceis. E a gente, como professor, à medida que a gente vai adquirindo experiência e vai construindo vínculos com aquele grupo, a gente vai aprendendo a transformar aquela experiência para essas crianças. É uma construção. Tem algumas crianças que apresentam um pouco mais de resistência, mas a gente sabe o caminho para isso. O grande problema é essa criança aqui, essa criança do grau 3. Então, é uma criança que está realizando, mas que, na verdade, não está comprometida com aquilo que ela está fazendo. Ela faz, mas o envolvimento dela é muito baixo. Ela está operando de forma rotineira. Ela, literalmente, está te obedecendo. A criança, quando ela entra nesse estado de fazer por obedecer, o interesse dela é muito, muito baixo. E aí, a relação dela com essa atividade é uma relação de indiferença. E não acontece aprendizagem. O nível 4, aí a gente tem uma criança com indicadores, assim, de envolvimento muito altos, mas a gente tem algumas interrupções. Agora, justamente porque ela opera num nível muito alto de envolvimento, essas interrupções, elas não são suficientes para fazer com que a criança se desconecte da atividade, ela interrompe, mas ela retoma. E no nível 5, aqui está 4, desculpa, é 5, tá, gente? Mas, enfim, no nível 5, a gente tem uma atividade intensa, prolongada, com envolvimento total. Se vocês observarem o olhar dessa criança, ela está entregue para isso que está sendo proposto para ela, né? O corpo dela, o olhar dela está totalmente voltado para essa bolinha, para esse material que é a meta dela. Então, a criança não percebe quando existe uma perturbação no ambiente, isso não é suficiente para desconectar ela com a atividade.
Trabalhar, gente, com essa escala de envolvimento, claro, muitas vezes quando eu dou esse treinamento, aqui é uma palestra rapidinha, né, mas quando a gente propõe esse tipo de treinamento, esse treinamento ele tem às vezes até mais de 8 horas, a gente observa crianças em vídeos, enfim, eu considero esse trabalho como uma oportunidade muito bacana para a gente, como professor, reconstruir a nossa própria prática pedagógica. Entender que não é porque a criança faz que ela está aprendendo. E buscar na nossa prática as respostas para essa reconstrução. Quando eu comecei a trabalhar com essa escala, eu comecei a observar, e foi muito interessante, porque a primeira vez que eu trabalhei com essa escala, eu juntei a minha equipe de professores, né, que eu gerenciava, e a gente fez toda essa parte teórica, enfim, uma parte teórica bem prolongada, e a gente foi para a prática. Então, a gente combinou, enquanto um professor estava ministrando uma aula, outros 3 professores assistiam essa aula e buscavam entender qual era o envolvimento das crianças nessa aula. E foi incrível, porque a enorme maioria das aulas operava com um nível muito alto de envolvimento. Mas o que a gente observou é que as aulas onde o nível de envolvimento das crianças não chegava, num grau tão alto, a enorme maioria dessas aulas trabalhava com esperas muito longas, com filas. E foi uma oportunidade muito bacana, porque quando a gente trabalha com esperas muito longas, a gente, como professor, está olhando aquela aula pela perspectiva do aluno que está fazendo. A gente não está olhando o fim da fila. Então, quando a gente olha aquela criança fazendo, a gente acha que a nossa aula está super legal. Só que a gente não está olhando para a criança que está esperando. Então, claro que trabalhar com espera é necessário, o controle inibitório é uma habilidade, é uma função executiva fundamental para que a gente trabalhe na educação infantil, mas essa espera, ela tem um determinado tempo. A criança pequena, principalmente, ela trabalha com uma perspectiva de presente, não com uma perspectiva de futuro. Ensiná-la a esperar é necessário, mas eu não posso errar a dose. Se eu apresentar uma fila muito longa, uma aula de 45 minutos com um circuito, onde cada criança faz de uma vez, e a criança de verdade em 45 minutos, 50 minutos, ela teve a oportunidade de realizar aquele circuito uma vez só, na verdade, a gente está fazendo com que a criança aprenda a esperar, e não a realizar. Então, eu acho que é interessante, tiveram outras questões que a gente também observou, muito interessantes, foi uma aprendizagem incrível para a gente aprender como professor, com a prática um do outro, né, um olhar de reciprocidade da equipe, então a gente buscando estratégia na prática do outro para reconstruir a nossa própria prática, foi uma experiência muito, muito legal. Eu recomendo de verdade que vocês busquem essas informações, porque faz muita diferença na nossa prática, tá bom? Pessoal, para a gente encerrar aqui antes das perguntas, né, tem um texto, eu acho que é um texto lindo, que eu acho que cabe muito, né, com esse professor que busca essa, enfim, essa reflexão sobre a própria prática, é um texto do Paul Boutquet, e ele fala assim: se ninguém jamais nos tivesse tocado, seríamos enfermos. Se ninguém jamais nos tivesse falado, seríamos mudos. Se ninguém jamais nos tivesse sorrido e olhado, seríamos cegos. Se ninguém jamais nos tivesse amado, não seríamos ninguém. Eu tenho certeza que se vocês estão aqui agora, nesse momento, é porque vocês têm muito amor por aquilo que vocês fazem. Então, vocês são professores transformadores, professores muito especiais. E foi muito bacana, enfim, compartilhar aqui com vocês essa meia horinha, 40 minutos aqui, tá bom? Aqui estão os meus contatos. Então, esse é o site da Movimento Mirim, www.movimentomirim.com. Tem o WhatsApp, vocês conseguem tanto ligar quanto mandar mensagem nesse número. Eu nunca deixo ninguém sem resposta, às vezes acontece de demorar um pouquinho para responder, mas 100% das pessoas que entram em contato comigo, eu faço questão de conversar, eu acho que a gente aprende muito, o que eu puder, enfim, o que eu tiver de informação e vocês precisarem, eu estou super à disposição, tá bom?
Tem aqui as redes sociais da Movimento Mirim, né? O Facebook, o Instagram e o canal do YouTube, para quem se interessar por esse trabalho, enfim, por esse projeto. E eu acho que é isso. Eu acho que agora a gente pode, não sei se tem tempo, né, Francisco, por causa dessa confusão toda, não sei se tem tempo aí para a gente responder perguntas ou não. Não, vamos achar um tempo sim, com certeza. Então tá bom. Quando não for perceptivo. Daí ele deixou no ar, eu não sei em que momento que ele fala dessa percepção, né? Eu acho que eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, se eu não observei que não tinha envolvimento, provavelmente é disso que ele está falando. Se não for, aí você corrige, tá bom? Gente, assim, a gente, sabe quando que a gente vai perceber? Na aula seguinte. Porque se você tem um determinado planejamento e tinha um conteúdo que você trabalhou na aula anterior, buscando um determinado objetivo, na aula seguinte, essa criança, o ponto de partida dela não vai ser o fim da aula anterior. Vai ser o começo da aula anterior. Você vai observar que ela não aprendeu. O bacana dessa escala de envolvimento é que a gente tem a oportunidade de observar enquanto a coisa está acontecendo. Então, a gente antecipa a reconstrução da nossa prática pedagógica. Mas eu tenho certeza que vocês vão observar que a aprendizagem não aconteceu. O que vai acontecer é que vocês vão observar depois, nas sessões seguintes, nas aulas seguintes. Essa que é a história, tá bom? Tá. Na sequência, tem a pergunta do Bruno. Como não perder esse envolvimento com uma turma composta por muitos alunos? E pegando o gancho aqui de outro professor, com alunos especiais também, turmas com alunos especiais. Tá, vamos lá. Pergunta parecida. Tá. Pessoal, olha só, se a gente está falando de turmas muito numerosas, quando a gente planeja a nossa aula, quando a gente está lá construindo o nosso plano de aula, a gente já tem essa informação do tamanho da turma, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar eu acho que assim, o que é inegociável? Segurança. Segurança eu não negocio, né? Então, assim, se eu não tenho outra alternativa, se não investir na espera, então que assim seja. Porque a segurança é o número 1. Mas, quando a gente constrói o nosso plano de aula, sabendo que a aula é muito numerosa, o que é possível de ser feito? É possível, por exemplo, dividir esse grupo. Então, aquele conteúdo que é fundamental naquela aula, você garante com um grupo pequeno que você está apresentando intervenções e o resto do grupo está realizando alguma outra coisa que não demande um investimento muito alto em segurança, que eles conseguem realizar com autonomia, e depois você inverte. Se você for, por exemplo, propor circuitos, não faça aquele circuito de esperas longas. Então, organize as crianças em diferentes estações, e aí você dá o comando da troca, as crianças vão trocar, mas todas realizam ao mesmo tempo, e reserva para você observar com um olhar mais atento aquela estação onde as crianças ainda não conseguem realizar aquele determinado conteúdo com autonomia. Então, é essa busca. Não é possível, eu quero fazer um jogo, eu quero propor um jogo, sei lá eu. Vamos reconstruir esse jogo? Vamos pensar que para que esse jogo seja possível, eu preciso mudar essas regras. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um jogo clássico que a gente adora fazer, a queimada, né? De verdade mesmo, a criança que foi queimada, quando ela vai para o morto, aquele jogo morreu para ela, não faz sentido nenhum. Será que eu não consigo adaptar a regra dessa queimada? E quando a criança estiver no morto, se ela conseguir queimar alguém, ela volta para o mundo dos vivos? E tanto faz quem ganhou, quem perdeu, não me interessa, o que me interessa é que a maior parte das crianças estejam de fato envolvidas. A gente tem uma série de adaptações que são possíveis de serem realizadas em todas as aulas e que a gente garanta essa presença maciça das crianças em movimento, das crianças realizando e das crianças envolvidas. Vocês trouxeram, né, a questão como fazer quando a gente tem um aluno especial na aula, né? Pessoal, a gente tem, claro que agora a gente não vai ter esse tempo, mas enfim, a gente tem, essa é uma condição dessa criança. Então, novamente, quando eu for construir essa aula, eu tenho que entender que tem uma criança nessa condição. E ela vai sinalizar para mim. A gente vai ter, por exemplo, se essa criança
a condição dela estiver dentro do espectro do TEA, né, do autismo, certamente esse corpo vai ser mais retesado. Então, aquela prontidão tônica que eu vou observar numa outra criança com desenvolvimento típico, ela vai se apresentar de forma diferente nessa criança, é um corpo mais retesado. Mas sim, é possível prover para essa criança oportunidades para que ela se sinta segura nessa aula. Isso demanda um investimento individual, isso demanda uma construção de vínculos muito forte. Todas as crianças sinalizam para a gente, isso eu posso garantir para vocês, porque eu trabalhei muitos anos com crianças especiais. Agora, isso demanda esse olhar, essa sensibilidade. Se a gente está falando, por exemplo, de uma criança onde a condição dela seja Down, seja síndrome de Down, esse corpo ele já não é mais retesado, é o contrário, é uma criança que vai trabalhar em hipotonia, né? Então, quais são os sinais que elas vão apresentar para mim? É um investimento de verdade no relacionamento, é buscar ler aquele corpo e entender como que ele manifesta aquilo que ele está sentindo para mim. O que a gente tem que entender é aquilo que eu falei para vocês. Para cada criança, a aprendizagem é singular. Então, eu entender a singularidade de cada um daqueles indivíduos e conseguir prover transformação para cada um deles. Não ter uma meta para o grupo, mas eu tenho uma meta individualizada, tá bom? Essa discussão, ela teria que ir embora aí, mas a gente não tem esse tempo, né? Então, eu tenho que resumir a história, tá bom? Perfeito. E para a gente finalizar, respondendo brevemente, eu vou te fazer uma última pergunta, e daí a gente já pode ir já para os finalmente já, tá bom? Tá bom. Tá bom. O que é o movimento Mirim para a Cláudia? Nossa, gente, assim, para mim é um projeto de vida, de verdade, porque de toda a história que eu tive, de todas as misturas profissionais, isso tudo acabou virando uma empresa, né? E uma empresa onde eu tenho a oportunidade de entrar em contato com profissionais maravilhosos. Na verdade, já foram muito mais de 1.000 professores formados por esse treinamento da Movimento Mirim. Então, são muito mais de 1.000 histórias que eu entrei em contato, e cada um desses professores, se a gente for pensar na quantidade de alunos deles, quer dizer, esse poder de transformação, de diálogo, de reconstrução. Então, eu acho que é um projeto de vida mesmo, assim, é uma entrega muito grande. Cláudia, muitíssimo obrigado, gratidão imensa aí, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço de novo, assim, né? Eu acho que esse evento é uma grande inspiração para todo mundo. Não é fácil ficar aí atrás, enfim, organizando tudo isso, com essa demanda enorme, com essa audiência enorme, com esses profissionais super bacanas. Então, assim, muito, muito obrigada pela diferença que você está fazendo na vida de todo mundo, tá bom? Eu é que agradeço, Cláudia. Gratidão.